Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente à disciplina Cálculo Diferencial aplicado à computação. Nesse vídeo aqui, gente, nós vamos abordar o exemplo 6, que é um exemplo que consiste no esboço gráfico completo de uma função. Mais especificamente, nesse primeiro vídeo, nós faremos aqui o item A. São 4 itens, tá certo? E a gente vai estar abordando aqui o item A. Tá certo? Mas vamos para o enunciado do exercício, é um pouquinho longo, Vamos ler aqui, vamos ver tudo que a gente vai precisar calcular. Por isso que eu vou ter um exemplo só por vídeo, Porque é muita coisa mesmo, tá certo? É muita informação. Não é difícil de resolver, mas assim, a gente tem que ter um passo a passo para tudo sair direitinho. Então, ó, o enunciado é o seguinte: determine para cada uma das funções a seguir, primeiro, os pontos críticos, depois, a classificação dos pontos críticos, terceiro, os intervalos de crescimento e decrescimento, quarto, a concavidade, quinto, assíntotas verticais, sexto, assíntotas horizontais, sétimo, as raízes com a casa decimal de precisão, e oitavo, o esboço gráfico de f. É o nosso objetivo final, porém assim, O esboço gráfico aqui eu diria que ele não é nem o mais importante. O esboço gráfico a gente consegue com o software, certo? Só que estas outras conclusões aqui, em muitos casos a gente não tem acesso. Por exemplo, quando você olha lá uma função, um fenômeno lá e você tem ali num livro, um gráfico. Você tem ali uma ideia parcial, como eu comentei no vídeo passado. Você tem uma ideia ali não aproximada do fenômeno. Se você quiser aproximação, você vai ter o quê? Que achar todos esses elementos aqui que nós colocamos. Às vezes não todos, Às vezes você só quer estudar a concavidade da curva, só quer estudar o crescimento, mas aqui nós fizemos logo um pacote geral, digamos assim, tá certo? Então, gente, o item A é essa função aqui, ó, f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. É uma função que a gente já saberia traçar o gráfico dela lá pelas aulas do ensino médio, porém, propositalmente eu coloquei ela aqui para você ver que as coisas batem, ou seja, tudo que você aprendeu lá, agora você vai estar vendo o porquê aqui. Lá você aprendeu o seguinte, olha, o A aqui é positivo, gente, então a parábola é voltada para cima. Mas assim, muitas vezes o professor pode não ter explicado o porquê, Até porque é uma explicaçãozinha um pouco complicada. Eu de vez em quando explico, de vez em quando não explico. Porém, aqui no cálculo, você vai ver que isso é bem mais tranquilo, de ser explicado. A gente até já fez isso, a gente só vai juntar tudo nesse exemplo. Então vamos aqui, ó, gente. Item A. Aqui eu só anotei mesmo a função, porque eu vou precisar do quadro todo para resolver essa questão, certo? E não tem garantia que vai ainda assim ter todo o espaço. Então, se eu for apagar alguma coisa, pelo menos a conclusão eu tenho que deixar anotadinho em algum lugar daquele passo. Então, gente, o que acontece? Ó? Primeiro passo que nós vamos fazer aqui, eu até fiz uma colinha aqui, porque são muitos, eu posso me esquecer de algum, é achar os pontos críticos. Então, nós temos dois tipos de pontos críticos, ó, onde a derivada é zero e onde a derivada não existe. Tá certo? Mas se você observar esta função aqui, ela é bem comportada, ou seja, é diferenciável em todos os números reais. Então, ela não vai ter ponto crítico da segunda forma. Então, vamos estudar primeiro. Então, eu vou pegar essa função aqui e derivar igual a zero, certo? Então, primeiro eu vou derivar ela, ó. Vai ser a derivada de x ao quadrado menos 5x mais 6, derivando, que vai ser o quê? F' de x vai ser quem? Derivando isso aqui vai dar 2x menos 5. Aí a gente vai igual a zero, ó, f' de x igual a zero, ou seja, 2x menos 5 igual a zero. Então, 2x igual a 5 normal, passa para cá, Só resolver a equação do primeiro grau. X igual a 5 sobre 2. Então, aqui eu tenho um ponto crítico que é dado por 5 sobre 2, certo? Então, o primeiro item foi vencido. No segundo, ele pede, classifique esse ponto crítico. Esse ponto crítico pode ser um máximo local, um mínimo local ou um ponto de inflexão. Como é que a gente faz essa classificação? A gente pode considerar a seguinte tabelinha, que é aqui, ó. Eu vou pegar esse valor e um valor na vizinhança inferior dele, ou seja, um valor um pouquinho menor que ele, um valor um pouquinho maior, e vou substituir na função. E vou ver como é que ele se comporta em relação a esses valores. Então, eu tenho aqui x e o f de x. Então, ó, eu vou pegar o 2, 5 sobre 2 aqui é quem, gente? 2,5, Então, eu vou pegar aqui 2,49, que é um valor perto de 2,5. Vou pegar o 2,5, que eu preciso comparar o comportamento, e o 2,51. Então, a gente já fez isso em algum momento aí atrás, tá certo?
Então aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou usar minha calculadora para fazer essas contas. Então vou pegar aqui, ó, 2,49 ao quadrado menos 5 vezes 2,49, né? Menos não, mais 6, né? Deu esse número aqui, ó, menos 0,2499. Aí vou jogar esse aqui na função. Note que eu não estou jogando na derivada não, viu, gente? Tem o próximo passo, a gente vai jogar na derivada. Nesse aqui ainda não, tá certo? Então eu estou jogando na função, ó, f de x. Então vou pegar aqui, ó, 2,5 ao quadrado menos 5 vezes 2,5 mais 6, que deu menos 0,25. Eu vou pegar o 2,51. 2,51 ao quadrado menos 5 vezes 2,51 mais 6, que deu o mesmo valor aqui de 5. Então o que eu percebo olhando esse cara e esses dois aqui? Que ele é o menor valor nesta vizinhança aqui. Claro, você podia pegar valores menores ainda, né? Mas aqui já funciona. Menores assim, mais próximos, né? 2,499 e 2,501, por exemplo. Você ia ver que está mais perto ainda desse cara aqui, porém, ele ainda seria o menor valor, certo? Então eu tenho que ser igual a 5 sobre 2 é o que? É um mínimo local. É mais ou menos o que? Dizer que meu gráfico é algo assim, ó. Certo? Ou seja, ele vai ter uma certa curvatura e o meu C, né, a abscissa dele vai estar aqui. Certo? Então é isso. Então meio que a gente, né, confirma algo que a gente já sabe, né? Porque o gráfico da função a gente já conhece, é uma parábola voltada para cima. Então esse ponto crítico aqui provavelmente é o que? É o mínimo local mesmo. Tá certo? Provavelmente não, né? Ele é, nesse caso, o mínimo local de fato, né? Então, o que acontece? Agora eu vou estudar o crescimento. Para estudar o crescimento, eu vou usar uma tabelinha que a gente usou, né, nos vídeos passados, tá certo? Que é essa aqui, ó. Eu vou pegar o x, pegar um intervalo. Que intervalo é esse, professor? É o seguinte, quando você pensa nesse cara aqui, ele, além de ser um ponto crítico, esse 2,5 ou 5 sobre 2, ele é um ponto de possível mudança de crescimento. Né? Quando a gente estudou lá o crescimento, o que a gente fazia? A gente pegava ele, né, e observava valores antes, valores depois na derivada. Então eu vou analisar esse intervalo aqui, ó, x menor que 5 sobre 2 e x maior que 5 sobre 2. Certo? Então eu vou analisar, né, um ponto aqui e um ponto aqui, porque o que valer para um ponto aqui vale para todo mundo. O que valer para um ponto aqui depois do 2,5 também vale para todo mundo. Certo? Então eu vou ter o intervalo, eu vou ter a f' desse valor de teste, eu vou ter o sinal e vou ter a conclusão com relação ao crescimento. Então, para o intervalo x menor que 5 sobre 2, eu vou pegar o 2, que é menor que esse número. Para o intervalo x maior que 5 sobre 2, eu vou pegar o 3, que é maior do que esse número. Então, eu peguei 2 que está do lado de cá e 3 do lado de cá. Aí agora eu vou jogar esses valores aqui, ó, na derivada. Quem é a derivada? Esse cara. Então, a f de 2 é quem? 2 vezes 2, 4, menos 5, menos 1. Sinal negativo. Conclusão é o quê? F o quê? Decresce em x menor que 5 sobre 2. Certo? Olha só a nossa conclusão. Ó. Antes do ponto crítico, ó, descendo. Depois subindo. Então as coisas estão batendo, né? Aqui, quando eu jogar o 3 aqui, ó, 2 vezes 3, 6 menos 5, 1 positivo. Ó. Então F o quê? Cresce em x maior que 5 sobre 2, certo? Então, até o momento que a gente sabe desse gráfico lá pelo cima, ele está batendo, né? Então, antes do ponto crítico, ele está decrescendo, depois está crescendo, que mostra que é um mínimo local de fato. O que é corroborado por aqui, C1, que é um valor positivo, não com cavidade para cima. Então, você vê que as coisas vão bater. Quarta etapa, gente. Vamos calcular o f duas linhas de x. É o quê? A derivada do f', que vai ser a derivada de 2x menos 5, que vai ser 2. Observe que esse 2 é sempre o quê? Positivo. Se fosse uma função ali que não fosse um número constante, eu teria que fazer uma tabela parecida com essa. Tá certo? Para ter a conclusão também. Mas como não? Né? Já deu 2 aqui, 2 é maior que 0, implica o quê? Que a concavidade é para cima
botar assim, abreviados, né? Em o quê? R. Ou seja, para qualquer valor de R, a concavidade é voltada para cima. Claro, isso aqui é uma função quadrática. O seu gráfico é o quê? Uma parábola. No caso, sabemos que essa parábola tem um gráfico voltado para cima. Só estamos confirmando. Né? Quinta. O que nós vamos precisar fazer? Assíntotas verticais. Ó, assíntotas verticais, gente, são caracterizadas por descontinuidades. Vamos lembrar a função 1 sobre x. Né? O que acontece se você observar o gráfico dela perto de zero? Ó, você vai ver que ele dá um salto. Quer dizer, quando chega em zero, né, eu estou indo aqui pela esquerda, ele está indo para o menos infinito. Depois, ele, né, vindo pela direita, vai para o mais infinito. Ou seja, eu tenho uma descontinuidade de tipo salto infinito. Né? Digamos assim, uma descontinuidade tipo infinita. Né? Mas essa função tem descontinuidade. Esta aqui não. Então, como f é contínua em R, certo? Temos que não existem assíntotas verticais. Tá certo? E aí, temos a sexta etapa, que são as assíntottas horizontais. As assíntottas horizontais, por sua vez, é o que? São os limites no infinito. Vamos dar um exemplo. A própria 1 sobre x, ó, quando x tende a mais infinito, o que acontece? Ela vai para zero. Então, ela meio que se estabiliza. Né? Se você olhar o gráfico, né, ela vai acontecer isso aqui. Ó. Mas ela nunca vai tocar a assíntota, né, que é o que? Chamada de y igual a zero. Então, nesse caso aqui, teve um assíntota, 1 sobre x. Mas, no caso do polinômio, vamos ver. Ó. Então, vamos calcular esse limite aqui. Ó. Limite de x tendendo. Vamos começar com menos infinito, né? De x ao quadrado menos 5x mais 6. Então, observe que esse limite aqui, ele leva em conta o quê? O maior termo do polinômio. Então, esse limite aqui vai para onde? O limite desse maior termo aqui, ó, ou do termo de maior grau, melhor dizendo, vai. Então, se eu pego menos infinito aqui, gente, e substituo aqui ao quadrado, vai dar um número muito grande positivo. Vai dar mais infinito. Só que se você olhar para a gente economizar uma linha aqui, esse limite ele independe de ser mais ou menos infinito. Tanto você indo para menos infinito como indo para mais infinito, ele vai dar sempre o quê? Mais infinito. Ou seja, não estabiliza em nenhum valor. Ou seja, isso aqui é diferente de um valor K pertencente a R. Né? Então, logo, não possui assíntotas horizontais também. Portanto, F não possui assíntotas horizontais. Nem vertical, nem horizontal. Tá certo? Mas, agora vamos para a etapa 7. Né? Nossa, digamos assim, eu vou dizer que essa aqui é a nossa última etapa, porque a oitava é juntar isso aqui tudo. Certo? No esboço gráfico. Então, na sétima etapa, tem um elementozinho que ele é muito importante e que, graças ao método de Newton, que nós vimos em algumas aulas passadas, nós agora conseguimos responder de uma forma assim, robusta, certo? Assim, mais precisa. Não vai ser necessário aplicar o método de Newton nessa questão. Por quê? Porque é uma função polinomial de grau 2. A gente sabe achar os zeros dela. Tá certo? Então, a gente tem uma fórmula. Ó. Então, eu vou pegar essa coisa aqui, ó, 5x ao quadrado, ou x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Então, vou aplicar aqui delta aqui, b ao quadrado, que vai ser menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 6, que vai dar 25 menos 24, que vai dar 1. Posso tirar logo a raiz desse delta, a raiz de 1 é 1 mesmo, então, né, a gente vai precisar dele aqui embaixo. Então, x vai ser menos 5, mais ou menos a raiz de 1, que aí vai dar 1, né, sobre 2 vezes 1. Então, aqui eu tenho x1, x2. Então, menos com menos dá mais, dá 5 menos 1 sobre 2. 5 menos 1, 4. Sobre 2 dá 2, né? Então, é uma raiz. E 5 mais 1 sobre 2 dá 6, né? 5 mais 1 sobre 2 dá 6 sobre 2, que dá 3. Então, ó, a gente acabou de achar dois intersectos, ó. Aqui em 2 e em 3, a minha curva, ela passa aqui. Certo? Eu sei que ela vai passar dando uma descidinha e depois subir, porque é o gráfico de uma parábola, a gente conhece. Mas isso aí a gente vai fazer agora. Ó, vamos juntar tudo o que a gente tem no gráfico. Tá certo? Então agora
tudo que a gente calculou vai ter que se encaixar perfeitamente. Você vai perceber que se algo dá errado, as coisas aqui não funcionam, ficou alguma coisa muito estranha e você não vai conseguir traçar o gráfico, tá certo? A menos que você, né, não esteja por dentro do assunto. Mas se você tiver estudado tudo direitinho. Então, gente, olha só. Nós temos aqui o seguinte, ó. A gente costuma, quando vai fazer um gráfico, começar logo com essa última parte, né, que são os zeros. Pelo 2 e o 3, por quê? Porque o gráfico vai passar neles. Um outro ponto que o gráfico passa também é quando o x vale 0, ó, ele vai cortar o eixo y. Então, nesse caso, quando eu jogo aqui o f de 0, ó, dá 0 ao quadrado menos 5 vezes 0 mais 6. Então, ele vai passar aqui em 6, ele vai passar aqui em 2 e vai passar em 3. A minha escala não está das melhores, tá certo? Mas é isso, a gente já sabe que vai ter que passar aqui. Então, esse cara aqui, gente, é o f de 0. Peguei 0 e joguei na minha função. Certo? Achei lá 6. Eu sei o seguinte, que esse gráfico aqui, ele, antes do 2.5, que está bem aqui entre 2 e 3, você pode até deixar 5 sobre 2 se você quiser, a minha função decresce. Só que o que acontece? Então, esse 5 sobre 2, o que ele é na minha função? Qual a imagem dele? Aí eu vou observar que eu usei aqui, ó, eu substituí o 5 sobre 2, ou 2.5, né? Na função deu o quê? Menos 0,25. Então, eu vou marcar aqui nesse eixo, ó, menos 0,25. Aí você fala, professor, mas sua escala está muito ruim, né? Porque 6 está aqui perto, né? E 0,25 aqui também. Você pode subir o 6 um pouquinho, né? Você pode botar aqui. Mas assim, o que importa é que você aqui está mais preocupado com os valores do que necessariamente com esse último item. Tá certo? Porque esse último item um software faz de boa, que é jogar as coisas no gráfico. Tá certo? Os pontos lá e você ter uma estimativa visual. Só que essa parte anterior, isso aí é algo que a parte gráfica deixa a desejar, como a gente viu aí nos vídeos passados. Então, ó, eu vou ter uma coisa mais ou menos assim, ó, minha função vai vir aqui, ó, eu vou fazer tracejado, depois eu ligo, viu, gente? Porque sempre dá problema, olha, ó. Já tem o primeiro problema aqui, ó, esse cara aqui, vamos botar aqui, ó, o 2,5, eu consegui subir ele um pouquinho mais, melhorou, 2,5 não, né? Menos 0,25. Pronto. Então, meu gráfico é mais ou menos assim, ó. Então, vamos só repassar para ver se está tudo ok. Ficou horrível, né? Todo tremido, mas é isso. Sou um ser humano, não é minha tarefa esboçar gráficos manualmente. Eu tenho um PC para isso. Porém, algo que é mais difícil um pouco para o PC que eu consegui fazer aqui é o quê? Juntar todos esses elementos, que não é tão difícil assim. Hoje já tem bibliotecas, né? Funções que fazem isso. Mas eu diria que essa parte aqui, tudo bem. Você pode até usar o computador. Mas, agora você sabe que de fato esse cara aqui é o 2. De fato esse cara é o 3. Aqui você sabe que é o 5 sobre 2, aqui você sabe que é o 6. E quando às vezes você olha isso num gráfico, tem lá a escala, se não tiver marcado o ponto, você não sabe quem ele é. Então a gente conclui a questão aqui. Vamos ali no material repassar, porque lá deve estar refeito isso aqui, essas informações estão colocadas lá e nós temos um desenho melhor, né? Então meu desenho ficou lindo, né, velho? Assim, uma coisa do outro mundo, né? Então, gente, ó, o que acontece? Aqui eu tenho a solução, vamos aqui para o item A. Então, a primeira coisa que eu fiz o quê? Derivei, né? Achei 2x menos 5, igualei a 0, achei 5 sobre 2. Então, como essa função é bem definida em R, temos que esse é o único ponto crítico de f. Aí eu fui para a classificação dele, fiz essa tabelinha aqui, onde eu peguei um ponto antes e um ponto depois. Tá certo? E vi que ele era o menor valor, né? Menos 0,24 está acima de menos 0,25. Assim como menos 0,24 de novo, né? Continua assim. Então ele faz o papel de mínimo local. Essa tabelinha já foi vista anteriormente. Aí o que acontece? Esse 5 sobre 2 aqui, ele é um ponto de separação para o crescimento. Que eu poderia perceber por essa tabela de cima, né? Já que ele é um mínimo local, minha função então ela veio o quê? Descendo para subir, né? Foi exatamente o que a gente percebeu aqui, ó. Decrescendo para então crescer. Tá certo? Olha, ó, antes do 5 sobre 2, peguei esse representante, calculei a imagem dele, deu negativo. Então, o sinal de menos da derivada, ó, aqui eu usei a função, aqui eu usei a derivada. O sinal de menos da derivada indicou decrescimento. Por outro lado, para o 3, que representa os valores que estão à direita do 5 sobre 2, eu joguei ele, achei 1.
Sinal positivo indicou o quê? Crescimento. Certo? Então tá aí, terceiro item vencido. Item 4, ó. Temos que a derivada segunda é o quê? Derivar de novo essa função que dá 2. Rapidamente a gente vê isso. É positivo para todo x real. Portanto, a concavidade f é voltada para cima. Tá certo? Não há descontinuidades e, portanto, não há assíntotas verticais. Então, temos que, calculando esses dois limites aqui, com x tendendo a menos e mais infinito, o PC vai para mais infinito. Ou seja, não estabilizou em nenhum valor. Porque uma assíntota ela é um valor numérico. Se você tem uma assíntota vertical, por exemplo, ela vai ser x igual a alguma coisa. Se você tem uma assíntota horizontal, vai ser y igual a alguma coisa. Só que no caso infinito não vale. Tá certo? Então, não tem nem assíntotas verticais, porque não tem descontinuidade, nem horizontais, porque ela não se estabiliza nos infinitos. Sétimo, note que 2,5 é o mínimo local, né? Menor que zero, enquanto que o limite desse cara, ou seja, o que é que nós estamos fazendo aqui no item 7? Vamos voltar aqui, ó, as raízes, né? Com precisão de uma casa. Então, note que esse cara aqui dá negativo, né? Deu menor que zero, enquanto que o limite da função vai para mais infinito. O que está explicando aqui nesse texto? Só vou antecipar um pouco. Você só tem um ponto crítico. Aí você pega, né, e observa o seguinte, que essa função, né, depois a gente volta lendo esse texto, se você observar bem, vai ter aqui duas mudanças de sinal. Né? Então ela vem positiva, ou seja, o limite com menos infinito é positivo, o limite com mais infinito também é positivo. Né? Ou seja, essa função, se você vai para menos infinito, ela cresce muito, ou para mais infinito também cresce. Só que ela fica negativa entre eles. Isso significa o quê? Que ela veio do menos infinito positiva, ficou negativa e voltou a ser positiva novamente. Ou seja, ela só tem, né, dois zeros. A gente, claro, sabe isso, gente, pela fórmula da equação polinomial, né, do segundo grau. A gente resolve ela. Porém, em muitos casos, a gente não tem essa informação. Então, a gente tem que fazer um certo estudo. Eu vou até dizer que esse aqui é um dos itens mais complexos e talvez a gente não responda ele assim, com 100% de precisão. Por quê? O método de Newton, por exemplo, ele nos ajuda a achar raízes. Só que se a gente não vê o gráfico mais ou menos antes, a gente não sabe quantas raízes tem. E para saber isso, a gente vai ter que, o quê? Considerar uma função contínua, jogar alguns pontos e ver mudanças de sinal. Então, onde houver mudança de sinal e a função for contínua, tem um zero ali, certo? Então, é mais ou menos isso. É um item assim que é um item mais difícil um pouco, certo? Você tem que tomar cuidado ao analisar ele, porque pode ter algum furo na análise. É uma análise mais complexa, tá certo? Então, note que x igual a 2,5 é um mínimo local, tal que a função é negativa, enquanto que os limites, né, com mais e menos infinito, dão infinito, ou seja, mudança de sinal de menos para mais. Sendo f contínua, essa deve possuir dois zeros, é aquilo que eu falei. Se ela vem de um número positivo, lá no menos infinito, e vai para o número positivo lá no mais infinito, para números positivos, né, os dois positivos no caso, e ela tem um valor que dá negativo, ela teve que descer, passar do negativo e subir. Certo? Ou seja, cortou duas vezes. O que se confirma pela fórmula, como a gente sabe. E aí nós temos nosso esboço final. No nosso esboço lá do quadro ficou até melhor que esse aqui um pouquinho, porque mostrou também o intersecto com o eixo Y, né? Só que lá a gente deu uma roubada, né? Não usou escala. Aí se você quiser, é só você pegar um software, vamos pegar aqui o GeoGebra, para completar. Né? Vamos plotar essa função, ó. F de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Pronto. O GeoGebra é legal, né? Porque ele mostra algumas informações importantes. Por exemplo, mostra aqui o extremo local, né? Que é o mínimo local, mostra aqui uma raiz, mostra aqui outra raiz, mostra aqui o intersecto. Ó. Se a gente não visse o intersecto, né? Vamos supor que eu dei um zoom aqui e perdi ele. Foi o que aconteceu lá, no outro caso, né? Eu peguei só um recorte, não vi ele. Mas ele é o quê? É só você jogar zero na função. A imagem de zero é a parte que ela vai tocar o eixo Y. Tá certo? Nesse caso aqui, jogando zero aqui, deu 6, beleza? Então assim, gente, é uma questãozinha que eu vou lhe dizer, ela demanda um certo esforço mental da pessoa, para a pessoa entender ela totalmente, ou seja, pegar todos os 7 primeiros itens que vão culminar nesse 8º item. Então assim, é uma questão que você tem que fazer ela com muita calma, praticar, né? Bastante. Tem aqui no meu material exercícios eu vi, tem exercício para você fazer, então assim, né? Praticar. Não tem outra forma, por quê? Porque aqui são muitas etapas, tudo que a gente viu, né? Não tem nada novo aqui, aparentemente, a não ser aqui no item 7, né? Tem alguma particularidadezinha, tá certo? Mas assim, não tem nada novo aqui, é tudo que a gente já viu, só que a gente juntou isso tudo para estudar um fenômeno. Então imagine que agora você tem um fenômeno que é descrito por essa parábola, você consegue agora
classificá-lo perfeitamente. Observe que os pontos aqui, ó, se eles não tivessem marcados, você agora poderia dizer, ó, é 2 mesmo, não é aproximadamente 2, não, é 2. Aqui não está marcado, pô, está entre 2 e 3. Será que está no meio exato ou será que é 2,45, 2,52 e lá segue algumas casas? Não, você sabe que é exatamente 2,5 o valor aqui. E o valor aqui, ó, sei lá, né, você vai chutar aqui ó, de 0 a menos 1, você consegue agora ver que é menos 0,25, porque você fez o cálculo, e não porque aqui no olhômetro você está vendo isso. O olhômetro ele só lhe dá uma ideia, viu, gente? Não é ferramenta. O olho da gente assim, é uma ferramenta boa, mas assim, não é uma ferramenta muito matemática, tá certo? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Muito obrigado, gente. Até a próxima.